Olá, habitantes do mundo do marketing, tudo bom? Seja bem-vindo ao nosso podcast aqui do portal que você já conhece, que tem um conteúdo para a gente falar de estratégia, de casos de sucesso, com grandes marcas, sempre do varejo, da indústria. E hoje a gente vai falar com um ator também muito importante desse cenário, que ajuda tanto a indústria quanto o varejo a vender melhor, né? No final de contas, né, todo profissional de marketing precisa vender mais e melhor, né? Estou recebendo aqui a Cristiane Cruz Citrângulo. Eu vou falar em inglês, né? Chief Marketing Strategy Officer da Neogrid, tudo bem? Eu tô ótima, Tudo super feliz de estar aqui com você hoje e com os ouvintes, as pessoas que estão assistindo. legal. Super oportunidade. Obrigado, prazer, viu, Cris? Conta assim, o que é a Neogrid para a gente, para os nossos habitantes entenderem. Eu já conheço, poderia falar aqui, mas é melhor você contar um pouquinho o que a Neogrid faz, por que a gente está aqui, por que a gente vai falar de trade marketing, de retail media, de vendas, enfim, de supply, de disponibilidade de produto na gôndola. Tem um monte de coisa aqui que é importante hoje a gente falar, mas queria que você contasse um pouquinho o que a Neogrid faz. Olha, primeiro, mais uma vez, obrigada pela oportunidade de falar da Neogrid, né? Uma empresa incrível, uma empresa de tecnologia, uma empresa que nasceu há 25 anos e que tem um ecossistema muito robusto de soluções para o varejo e para a indústria. Afinal de contas, né, você já disse no começo, mas a gente trabalha para isso, a gente trabalha para que o varejo ou a indústria vendam mais, com mais margem. E aí, a atuação da Neogrid, sendo muito robusta, é de um ecossistema de soluções de ponta a ponta. E a gente tem, obviamente, muitas tecnologias, a gente tem inteligência artificial e a gente tem soluções para solucionar as dores, tanto do varejo da indústria. Eu tenho certeza que hoje, aqui nesse bate-papo, a gente vai ter oportunidade de falar de alguns cases e contar exatamente como a Neogrid ajuda nesse propósito dela, né, Legal. de fazer a venda acontecer. Esse é o propósito, né? A gente fala das dores, você que é da indústria, você que é do varejo, vai enxergar aqui um pouco das dores que você está tendo aí, né? Então, e como que a gente traz aí algum caminho para você solucionar isso, né? Porque, de fato, às vezes vamos trazer lá para trás, né? Acho que para solucionar uma dor, primeiro você tem que saber que você tem essa dor e às vezes os executivos nem têm essa noção, ou isso não está estrategicamente bem desenvolvido, né? Como é que estrategicamente tem que ser pensado esses problemas que a gente tem na indústria e no varejo? Bom, primeiro voltando um pouco para a Neogrid, nós somos uma empresa que tem milhares de clientes, né? Mais de 5.000 clientes no Brasil e no mundo. E antes de falar também das dores e como a gente vai solucioná-las, né, ou como a gente pretende fazer isso, eu queria falar que eu estou na New Grid há um ano, mas eu venho de uma carreira de 20 anos, mais de 20 anos na realidade, na indústria. Então eu trabalhei 19 anos na Unilever, quase 4 na Nestlé, e também aventurei pelo mundo do varejo. Então eu trabalhei 4 anos como diretora comercial do Carrefour, 6 anos entre CMO e diretora de operações do GPA. Então, eu pretendo dar a minha visão e já abrir esse podcast falando que eu tenho um aprendizado depois de ter chegado na Neogrid, que é como a tecnologia pode acelerar os resultados, seja da empresa, sejam das pessoas como profissionais. E eu, fazendo uma reflexão, eu estaria mais aberta a aprender e a usar a tecnologia para chegar em resultados diferenciados. E eu pretendo hoje, aqui nesse bate-papo, trazer alguns desses cases para despertar esse interesse em tantos profissionais de marketing, ou de trade, ou de vendas, ou de compras, né, que no final tem como objetivo fazer a empresa crescer, faturar mais. É um pouco disso que a gente vai falar aqui. Sim, e aí olhando para essa questão estratégica, a gente pode mostrar aqui um pouco dessas dores, né, que Sim, vocês solucionam e um pouco do que vocês fazem no dia a dia, né? Pode sim. contar para gente. Vou contar. A Neogrid é uma empresa que nasceu com soluções de supply chain. Soluções baseadas em resolver a falta de produto na prateleira,
a falta de produto disponível para venda e também, muitas vezes, o excesso de estoque. A gente sabe que quando a cadeia não está bem balanceada, a gente perde venda. E a venda interage ou age diretamente com o caixa das empresas. Então, Sim, nós nascemos para soluções muito robustas, desde a transação de pedidos, né? Nós somos uma van, a gente faz o EDI, facilitando e tirando custo desse relacionamento entre varejo e indústria. E a gente também tem sistemas grandes, né, como o DRP todo o planejamento de abastecimento de demanda das indústrias, dos varejos. A gente faz a troca de pedidos inteligentes. Se, por exemplo, você quer fazer uma recomendação daquilo que vai vender com base no histórico de vendas, com uso de inteligência artificial, nós temos também. Então, nós temos todo um ecossistema que resolve a dor de supply chain. Então, para quem está ouvindo esse podcast, não está vendo, eu separaria, né, esses produtos, essa mandala, esse ecossistema da Neogrid para atender 4 personas, né? a gente está vendo aqui na tela, né? O Exatamente. foco em Então, inteligência competitiva, de supply chain, comercial e vendas, e vai aparecer um outro aí, que é trade que é marketing. trade. Legal. Exatamente. Então, Desde a nós análise do shopper até ali a precificação, execução da loja. exatamente. Então, saindo de supply chain, a gente vai para a inteligência competitiva e o que a gente quer a partir dos dados que são transacionados no varejo e na indústria, tirar insights acionáveis para as pessoas tomarem uma ação com base naquilo que está acontecendo no ponto de venda. Então, eu devo acelerar as vendas de uma determinada inovação, como eu vou fazer isso, como ela está se portando, onde ela está vendendo mais, se ela está no preço correto, como eu posso agilizar, mas também ajudar com tecnologia o time de vendas, o time comercial, o time de trade marketing, com uma série de soluções que a gente vai passar um pouquinho por aqui. Queria só dizer o seguinte, né? Quando a gente fala de trade marketing, a gente geralmente impulsiona a venda de um produto através de uma oferta, através de uma promoção. É muito comum, quando você vai no varejo, você vê milhares de formas onde a gente transaciona ou tenta vender um produto de forma atrativa para o consumidor. Então, você pode fazer um encarte, uma lâmina, um festival, uma promoção, um compre e ganhe, uma ilha, uma ponta de gôndola promocionada de algum produto. E a gente traz muita eficiência para essas promoções. Então, você acaba promocionando mais a partir do momento que você sabe quais aquelas que dão certo. E Sim. investindo corretamente. Esse é um exemplo, por acaso, que eu estou falando para ajudar o time de trade marketing a fazer mais e melhor. Cris, você falou da sua experiência na indústria e no varejo, né? Quais eram as principais dores que você tinha na indústria, por exemplo? Aí depois a gente vai para o varejo, e aí como que tá isso hoje? É, eu trabalhei muito tempo em trade marketing, né, na indústria. E toda vez que a gente fala em trade marketing, a gente fala da loja perfeita. A gente fala de como a gente executa bem aquelas diretrizes que nós desenhamos com tanto carinho. Então, por exemplo, se eu estou em trade marketing e tenho sob minha gestão um produto, com certeza eu tenho um price point, um preço que eu quero seguir e que eu sei que tem ali uma elasticidade. Eu faço um plano de que em quantos varejos esse produto tem que estar encartado. Eu faço planos de que promoção, em que dia específico, numa Black Friday, no Dia das Mães, eu quero fazer com maior intensidade. Então, a Neogrid, por exemplo, hoje, ela tem uma das soluções que ela trata do gerenciamento de mais de uma centena de varejos, dos grandes, onde nós viabilizamos e nós somos a ferramenta que permite que essas promoções todas aconteçam no ponto de venda. Quantos pontos de venda a gente está falando, mais ou menos? Olha, eu vou falar para você de varejos, né? A Aham. gente atende quase 180 dos Uhum. grandes. Uhum. Vou falar o nome de um deles aqui, né? O Açaí, é um dos maiores varejos do Brasil. Todas as transações passam pelo nosso ecossistema. E, através disso, a gente extrai para o próprio varejista essa visão do que está indo mais e do que está indo melhor. E para a indústria, a gente tem uma solução também de promocionamento, onde a indústria fala o seguinte: eu quero fazer, então, algumas promoções em todos os encartes que estão disponíveis.
Eu quero fazer uma promoção personalizada para alguns clientes. Eu quero fazer uma promoção no caixa para quem acabou de comprar esse produto. E ela pode fazer. E isso com um ROI. Olha, você fez essa ação, isso deu tanto de retorno para você. E deu tanto de retorno nesses clientes. Então, como que eu pego o meu dinheiro e como eu direciono para que para que os meus planos de trade sejam executados e que para o produto gire mais? Esse é um caso, né? É um produto que a gente tem. Mas eu vou citar outro agora com números, né? A gente acabou de fazer ou divulgar um case que nós fizemos com a M. Dias Branco, que também usa para trade marketing e para a indústria uma das nossas soluções, que se chama Archer, onde a M. Dias pega todo o portfólio de verba que ela vai investir em todos os varejos. E ela consegue direcionar através da nossa solução quais são os produtos e como ela quer promocionar. Por quê? Se você não tem uma solução, a indústria dá um direcionamento e depois não tem como comprovar com fotos, com documentos, de que aquela diretriz estratégica está sendo de fato aplicada na inovação ou na marca determinada. Com esse nosso produto e com a marca Piraquê, por exemplo, onde foram direcionados todos os investimentos por anos de algumas campanhas, com o uso da solução, a gente, logo no primeiro ano, comprovou aí um crescimento de 38% da marca, o que não é comum, De vendas. de vendas, acima da média. E Piraquê continua crescendo altos dígitos, porque a gente tem essa crença de que M. Dias Branco acaba promocionando muito mais e melhor através dessa solução. Eu falei duas formas, né? Uma de massificar e controlar as promoções ou até de forma direcionada, Promotrade. Falei de Archer, onde você tem toda a verba e também direciona como vendas vai utilizar mais e melhor essa verba, trancando de um lado, liberando do outro, para fazer com que a estratégia saia da forma como você pediu. E já eu conto mais uma, que é para o e-commerce. Tá bom. E a gente vai falar também do varejo físico, né? Um pouquinho do varejo tradicional. Mas o que eu queria fazer um parênteses do que você comentou, né? Porque é isso que você trouxe, né? Você tem um Piraquê, né? Você tem fazer uma promoção e você tem lá cento e poucos pontos canais para poder fazer essa promoção. Como que você garante que essa promoção vai estar positivada, né, em todos os pontos de venda, né? Vai estar sendo executada em todos os pontos de venda. Se ela vai estar no preço certo, na gôndola certa e tudo. Então, esse é um grande desafio no varejo, no Brasil especificamente, né? Porque você, como trabalhou muito bem na indústria no varejo, sabe que a gente tem aqui uma extensão continental que isso dificulta também, né? E também as redes, né? Você tem grandes redes, mas você tem médias redes, pequenas redes por estado. Então, gerenciar isso manualmente hoje é impossível, né? Exato. E olha, vou colocar um temperinho na tua conversa aqui, Sim, porque nós temos soluções de inteligência comercial, por exemplo, que mostram exatamente como estão as vendas dos produtos, como está essa operação de disponibilidade do produto, como está o nível de ruptura, onde eu tenho que fazer uma ativação ou um sortimento que deveria estar ativo no determinado número de lojas e não está. E se isso faz parte da estratégia e não está executado, isso é um problema. Então, nós temos essas soluções. Mas, o que eu falei do temperinho é que muitas vezes a indústria, quando ela vende direto para o varejo, é mais fácil controlar. controlar. Mas quando ela faz essa rota de mercado através dos distribuidores, Que aí você sai dos grandes que você centros. sai dos grandes centros, que você vai para as lojas menores, que você vai para uma execução onde você não tem aquele vendedor seu, vende exatamente o que está sendo negociado e o que está acontecendo, aí você precisa ainda mais de tecnologia para pegar a sua venda para o distribuidor e a execução do distribuidor até os pontos de venda para garantir que você está fazendo uma ativação
em todos os pontos que você poderia, que a sua positivação está acontecendo lá naquelas lojas de tamanho pequeno ou de tamanho eventualmente médio. E nós temos também, assim como temos para o varejo direto, nós temos também soluções para os distribuidores para entender como está essa Isso é performance. interessante, né? Então, e esse é um carro-chefe um dos carros-chefes Legal. da Neogrid. Legal. Bom, Cris, você falou da indústria, bastante experiência na indústria, mas depois você foi para o varejo, né? Que também tem muitas dores, né? Quais são as principais que hoje, com a tecnologia, a gente resolve? Eu gostaria de falar de 2 ou 3 delas, tá? Mas eu queria começar falando uma frase do fundador da Neogrid, senhor Miguel Aboab. Ele fala que enquanto o consumidor final não comprar, ninguém vendeu. Então, quando eu te respondo das dores da indústria, automaticamente eu estou falando do varejo. E agora eu vou focar um pouco mais no varejo, mas resolvendo o varejo, eu estou resolvendo a indústria Sim, também. Dores do varejo. Talvez a principal seja a ruptura no ponto de venda. E esse é um tema que a Neogrid domina muito. Ela nasceu falando de estoque e falando dessas oportunidades. E é uma dor porque se a gente fala de um mercado brasileiro movimentando 1 trilhão de vendas em bens de consumo por ano. por ano, o ano passado, por exemplo, o nível de ruptura foi muito maior do que 2 dígitos, quase 14%. E aí, imagina que a gente está falando de uma perda de 140 bilhões de reais. Não é comum. Daria para a gente otimizar muito melhor. E para o varejo, que tem geralmente as margens mais baixas do que a indústria, quanto melhor for a sua eficiência operacional, melhor for o seu Sim, nível de ruptura, mais crescimento, mais caixa. Isso é super relevante. sim. E a Neogrid consegue atuar nessa visibilidade de ruptura, mostrando, por exemplo, a árvore de perdas. A ruptura aconteceu por quê? O produto está no depósito, o produto está no fundo da minha loja, o produto não foi entregue pelo fornecedor, e essa visibilidade ajuda na digestão, para que você faça uma cobrança correta. A gente fala também de excesso de estoque. Às vezes as pessoas não olham para isso, mas tem produtos que são lançados que o giro é baixíssimo. Esse produto se perde no fundo da loja. Ele não gira, é dinheiro parado. Então, um dos grandes diferenciais da Neogrid é isso. Um outro ponto é quando a gente fala de promoção. O varejo promociona muito, a gente já falou disso, né? Esse é um problema da indústria, mas é também do varejo. E Sim, se as promoções forem bem executadas, se a gente tiver uma visibilidade daquelas que estão rendendo mais, e qual veículo, e qual canal, para que se repita mais, a gente também aumenta a eficiência. A gente aumenta a venda, a gente aumenta o giro, isso impacta positivamente o caixa. E uma terceira dor é o preço, saber exatamente a elasticidade. Às vezes você está com um produto parado porque você está num preço que versus a concorrência ou ele por si, não geram o sellout adequado. E a gente tem também, com inteligência artificial, soluções de preço, onde você consegue verificar exatamente como mexer no seu preço para aumentar a margem, mas encontrar um nível de eficiência onde o seu produto venda mais. São 3 dores que a gente atua e que a gente tem bastante expertise para legal. ajudar. Como é que você viu a evolução tanto do varejo quanto da indústria nesses últimos anos com relação à tecnologia? Olha, esse tema de colaboração e de tecnologia, ele vem crescendo. E eu acho até que esse advento, tem alguns adventos aí que fazem as empresas se movimentarem mais. Então, por exemplo, no passado, era difícil você ter programas de CRM no Sim, varejo. Super difícil, né? Eu acho até que o Pão de Açúcar, trabalhei no Pão de Açúcar, foi muito pioneiro pioneiro. nisso. Hoje em dia, você tem muitas redes de varejo que ainda não tem CRM. E por que eu estou falando de CRM? Um dos nossos produtos, o Promotrade, ele permite que a gente faça promoções, a indústria vai lá e fala, quero fazer uma promoção. Essa promoção ela consegue ser, inclusive, personalizada. Então, o CRM, que vem crescendo e que é uma tecnologia relativamente nova, é um exemplo de que
a gente está crescendo nesse sentido. Outro advento, retail media. Vamos falar. Esse ponto é bem interessante. Por quê? Mais uma vez, o varejo tem margens relativamente baixas, apertadas. Então, é muito interessante que ele entenda como monetizar mais o seu ponto de venda, as suas promoções. Muitas vezes, algumas lojas estão virando uma vitrine para as marcas. Isso é uma coisa que, de forma desorganizada, não caminha. Sim. E muitas redes estão abrindo os olhos para isso. Então, mais uma forma e mais um exemplo de dizer que retail media está crescendo. E-commerce. E-commerce é tecnologia. Muitos varejos não tinham e-commerce. Hoje tem. Nós temos um produto que se chama Let e que ajuda a loja perfeita da loja física ser executada no digital. No digital. E que eu posso falar até também aqui de um case com a Nestlé, que queria muito, por exemplo, no Amazon Prime Day, fazer a venda de cafés crescer de forma elástica. Por quê? A indústria sabe que em momentos de sazonalidade, se ela tiver uma execução perfeita, bebidas no carnaval, uma Black Friday, uma empresa de bombons e chocolates no Dia das Mães, ou uma Páscoa, isso faz com que o resultado da empresa avance. E muitas vezes uma boa execução na sazonalidade garante o resultado aí do trimestre, enfim. E nós somos procurados para a Nestlé para fazer uma execução aí perfeita. E a gente tem esse case de cafés crescendo 75%. Como? Né? Garantindo que na procura do produto ele está disponível, garantindo que a visibilidade está perfeita, garantindo que não há ruptura. Então, a gente consegue monitorar todos os e-commerces a todos os momentos, dando sinais de se o produto está lá e se está bem executado. Então, assim, eu teria diversos exemplos para você de como a tecnologia está avançando, mas muitas oportunidades. Quando a gente fala desse controle de verbas, que eu dei o exemplo de Piraquê para a indústria, de maneira muito organizada e controlada, e são palavras até de um diretor de Revenue Management, né, da M. Dias Branco, como eu já citei no case que a gente recém divulgou, não é todo mundo que está usando ainda. Então, algumas empresas já acordaram para essa oportunidade, algumas indústrias, e outras não. Acham que o seu Excel, né, acham que os seus gestores estão extremamente capacitados a fazer e não estão abertos ainda para evoluir nessa área. Então, assim, é um mar, de fato, de oportunidades para a gente crescer em conjunto. Tem que ser data-driven, né? São palavrinhas que a gente usa, né? Data-driven, retail media, mas assim, não é buzzword, né? Não é mais, né? Todo mundo... Quando a gente... Sempre quando começa uma buzzword, eu vou lá no mundo do marketing, na busca e procuro. Aí, a gente já está falando disso 2 anos atrás. E retail media foi um dos casos, assim, que a gente já estava falando e... Explodiu, né? E aí, algumas pessoas falam assim, mas será que isso aí não é moda, não sei o quê? E não é, porque, como você bem falou, né? O varejo tem margens apertadas. Que produto ele vai vender se não da indústria? Mas ele tem um produto próprio, que são os espaços dele, né? Não só no físico, mas também no digital, né? Muito. Quando a gente fala de e-commerce, né, a janela é facílima de oportunidade, é facílima de identificar. Sim. E são tecnologias que vêm para ficar, que vêm para ajudar e que vêm para diversificar. A gente está falando de nova tecnologia, né? Vou aproveitar para falar de inteligência artificial. Sim. Uma palavrinha nova, né? Que veio para ficar. Também que 2023, 2024 explodiu. Explodiu. E já faz parte do nosso dia a dia, né? Eu vi uma frase que primeiro você usa como pessoa física e depois você começa a falar. Eu tava aqui, antes do almoço, eu tava com fome, querendo almoçar, mas eu precisava fazer um trabalho. Eu falei assim, cara, acho que eu vou usar a inteligência artificial. Eu falei assim, olha, maravilhoso. Assim, o que seria da gente hoje se não fosse a inteligência artificial? Então, gente, olha lá. Então, me ajudou assim, consegui almoçar mais cedo. Olha que coisa boa. Fico feliz. E aí, eu queria falar da NIA, que é a NeoGrid Inteligência Artificial. Ah, legal.
A gente Vocês lançou são o bons ano. de marketing, A hein? gente tem que ser, né? Vamos dizer que nós estamos aqui no mundo do É marketing, verdade. estamos falando disso, coisa boa. É. É, tem uma dor, seja da indústria ou do varejo, no caso eu vou falar da indústria, por exemplo, que é, eu tenho tantas soluções, né? Mas eu não estou com tempo para acessar a tela exata para ver o que está de fato acontecendo. Isso acontece principalmente quando os níveis hierárquicos são maiores Sim. e que a pessoa não tem que entrar ali no sistema no seu dia a dia. Então, o que, que a gente fez? A gente criou um produto. Então, você pega lá o seu WhatsApp e manda uma perguntinha de manhã para a Nia e fala assim: Nia, como está meu índice de ruptura nas lojas de São Paulo? E a Nia responde: bom dia, sua ruptura está em 12%. E aí, você que está lá de manhã, dirigindo, indo para o seu Já manda já trabalho, pro grupo dos já fala o gestores. seguinte, mas em que bairro? Não, nas lojas A, B e C, Olha, do bairro tal. Estou dando um exemplo aqui, tá? Hipotético. Você está, de fato, com um problema maior. Sim, mas eu tenho pedido colocado para evitar essa ruptura? Para esses varejos do bairro onde você está falando? Não, você não tem pedidos. olha Ok. que Então, abrangente. como você consegue fazer com que essas perguntinhas que a gente usa já no nosso dia a dia possam ser perguntinhas feitas pelos executivos sobre os seus produtos, sobre o seu sistema, sobre a sua tecnologia, para, mais uma vez, viabilizar uma coisa que a NeoGrid fala sempre: insights acionáveis. Eu mostro o problema, mas eu também dou uma dica de como eu resolvo. Senão, de fato, a tecnologia não veio para ajudar, ela veio para falar que você tem um monte de problema e que não é esse o caso. Então, você fez a pergunta e eu já aproveitei para falar da Nia, que a Legal. gente tem bastante orgulho de ter lançado. Legal. E onde é que a gente falou da evolução, né, da tecnologia no varejo, na indústria ali para possibilitar esse trade, né, fazer ele bem feito. Onde você vê ainda, você falou das oportunidades, né? Onde que talvez o profissional de marketing, o profissional de trade que está ouvindo a gente, onde que você ainda precisa convencê-lo, né? Porque o que eles ainda não acordaram para que eles precisam colocar essa tecnologia mesmo no dia a dia deles, sair do Excel, que como você vai fazer isso para gerenciar hum, quantos SKUs, né? Sei lá quantos, né? Como é que é possível gerenciar uma enormidade de produtos e de SKUs hoje manualmente, né? Isso é impossível. É, é uma ótima provocação a sua, Sim. né? Mas eu digo o seguinte: muitas vezes nas empresas a gente tem aqueles desafios do dia a dia, aquelas reuniões que lotam a agenda e aquelas conquistas de coisas para fazer no curto prazo que a gente se permite pouco a aprender, a participar de workshops, a ouvir podcasts, a se atualizar sobre o que está acontecendo É. e a fazer benchmark, e a fazer networking, né? Que também é uma palavrinha importante, mas que a gente fala que, eu sei como uma pessoa, que legal, nunca mais vi. Não é networking, né? Para fazer networking, você tem que manter uma constância ali Sim. para continuar aprendendo. Então, como que nós, NeoGrid, estamos atuando para ajudar esses profissionais? A gente tem feito muito evento onde não é a NeoGrid falando para os profissionais, é a indústria falando para a indústria. Legal. Porque aí é uma dor de um lado que faz fit com a dor do outro lado. E muito mais fácil para aquele profissional falar: não são os vendedores de solução que estão tentando Claro, fazer porque alguma aqui coisa. parece até que a gente está vendendo alguma coisa, porque é isso que você está falando, né? A gente tá. Não são os fornecedores, as soluções que estão querendo vender, mas, cara, a gente quer dar resultado para você, né? A gente quer que a sua marca venda mais, né? Eu acho que isso é importante, né? Não, e é importante para a empresa, em primeiríssimo lugar. A Sim. gente está aqui para isso. É muito importante para Facilitar a os vida do cara que profissionais está ali no também. trade, que está
em vendas, né, em marketing, né? Você consegue, uma entrevista agora, eu vou te entrevistar, você consegue lembrar daqueles profissionais que já passaram na sua carreira e que eram muito conectados com tecnologia? Sim, sim. Com Eles te certeza. marcam de uma Sim, com forma, né? certeza. Eu também lembro. Ajudam a gente, né? Eles ajudam, eles aceleram. E a gente acredita muito nessa aceleração. Eu tenho aprendido demais isso desde que eu entrei na Neogrid. Então, virou para mim um propósito também falar sobre tecnologia, participar desse convite Sim. maravilhoso hoje que você fez, porque é uma forma de ajudar empresas, ajudar pessoas, Sim. ajudar profissionais Sim. a venderem mais. E você falou de não é uma vendedora de solução falando para a empresa que ela precisa, mas sim a indústria, né? E tem um caso muito interessante que aconteceu aqui de bastidores. A gente estava gravando o CMO Summit online, é a última edição, que foi em 2024, e estava a diretora de um varejo grande e de outra head de marketing de um varejo online também muito grande. Eu não vou falar as empresas porque é formação de bastidor aqui, né? E elas estavam falando exatamente sobre o que você falou de CRM. Elas já tinham um CRM de uma plataforma, que eu não vou citar o nome também aqui, se vocês quiserem saber, patrocina a gente que a gente fala. Elas estavam falando de plataformas que elas usavam, mas que a plataforma, como vocês, criaram uma nova solução ali dentro daquela plataforma, né? A Sim. outra, vocês têm 60 soluções, né? 15 são principais e tudo, cada hora tem uma coisa nova, né? E elas estavam exatamente discutindo isso, alguns desafios que elas estavam tendo, e elas utilizavam a mesma plataforma, e ela falou assim, e elas perguntando uma para outra, tá, mas como é que você está fazendo? Já tem case? Como é que tá? Como é que não tá? Então isso é muito legal. Por que eu falei desse bastidor também, né? Porque nos dias 25 e 26 de junho a gente vai ter o quê? O CMO Summit presencial aqui em São Paulo, no Expo Center Norte. A Cris já está confirmada, vai ser uma das nossas painelistas ali. Eu já falei com ela que a gente vai colocar ali, ó, vamos colocar a Cris para conversar junto com a indústria, junto com o varejo. Então, vai ser uma conversa muito legal. Exatamente isso, assim, que acho que o papel da gente aqui no mundo do marketing é trazer soluções, ferramentas, né, ideias, insights, para que o profissional de marketing, o de trade, de vendas, faça o seu trabalho melhor, né? E você até, resgatando um pouco do início da nossa conversa, você falou assim, é, lá atrás, né, se eu tivesse todo esse acesso, né, teria feito muita diferença, né? Agora eu aprendi, né? Eu Pois é. talvez um pouco tarde ou um pouco cedo. Pois é, e aí... Porque agora eu estou numa empresa de tecnologia, né? E eu tenho esse caminho para percorrer, facilitando a vida das empresas, e eu estou muito animada com isso. E é interessante que a gente está falando de tecnologia, mas a tecnologia não começa nem para na tecnologia, né? A gente está falando aqui da tecnologia aplicada ao varejo, à indústria, dentro do marketing, dentro do trade, dentro do supply, enfim. E quando a indústria ou o varejo vão procurar vocês, eles precisam também ter um mindset de que vai mexer na empresa como um todo, né? Também acho que isso é Sim. importante. Todas as áreas da empresa têm que estar conectadas com isso, né? Com Sim. essas soluções, né? Para poder Exato. ter sucesso que é esperado, né? Sim, a solução em si, ela de fato não resolve, né? A gente precisa muito do engajamento. E também é nítido para a gente observar como os nossos clientes são mais ou menos engajados nas soluções e como eles apresentam mais ou menos resultado. Então, o que a gente está fazendo também para evoluir nesse sentido é valorizar a nossa geração de valor ao cliente. Medir os nossos resultados através do sucesso do cliente. E aí, fazendo esse monitoramento, a gente consegue garantir que ele esteja feliz, estando feliz, que ele preste mais atenção na Neogrid, se abra a mais tecnologias, e com isso a gente faz essa roda do bem rodar de maneira mais valorosa, né? Sim. E é tudo estratégico, né? Quando você falou que vocês trabalham na precificação, né? Cara, qual é a elasticidade que eu tenho? Eu posso aumentar o preço, né?
não é só diminuir, não preciso fazer promoção, eu posso aumentar o preço de acordo com o cenário que eu estou vendo ali em tempo real, né? Exatamente. E a mágica está aí. Em alguns produtos, a gente tem também uma forma de ver aqueles produtos que é diferente. Diferente de forma muito positiva. A gente mede quanto que um produto está presente nos tickets de compra dos consumidores. Não é Hum, quanto ele vendeu de volume, não é quanto ele vendeu de valor, é quanto ele apareceu no ticket. Vou dar um exemplo. Provavelmente, o pãozinho, né, aparece no ticket de todo mundo todos os dias. Ou seja, ter pãozinho, né, um pão francês, é muito importante para qualquer varejo que faça pão. Porque a pessoa vai todos os dias por conta disso. E ela vai todos os dias e ela pode comprar a cesta completa, né, de produtos. A gente mede, então, a eficiência e a participação desses itens nessas cestas. E a gente divide aqueles itens de altíssima penetração, os tickets, com os itens de baixíssima penetração. E através dos nossos sistemas, a gente direciona, né, os insights acionáveis, os varejos a tratarem cuidado. Não deixa não faltar deixa faltar esses pedido principais. aqui. Sim. Embaixo, menos importante. Embaixo, cuidado, viu? Eu estava vendo uma das nossas soluções outro dia, né? Explicando como funciona, pegando um caso de um cliente, e a gente viu lá 5% dos produtos sem giro. Sem giro. Aí você fala, gente, mas sem giro, quanto tempo? 2 dias, 5 dias? Não, nos últimos 4 meses. Que isso? 5% sem giro. Poxa vida, Não tinha nem que estar lá mais, não né? deveria estar lá. É. Imagina quanto esse estoque está custando parado. Sim. Então, esse é um dos pontos que a gente também agrega valor, mostrando, dependendo da importância dos itens para os clientes, como a gente deve tomar alguma atitude ou não. E com isso, a roda do bem vai ali acontecendo, a ruptura vai diminuindo, o caixa vai aumentando e os clientes vendem mais com mais margem, que é o nosso slogan, né? Sim. Vocês têm muitos dados do shopper também com isso, né? Temos. A gente falou tanto, a gente falou, não pautamos isso, mas acho que dá para falar um pouquinho, não dá não, Cris? Com certeza, nós temos muitos dados nas nossas bases, né? Nós temos parcerias e nós temos também muita expertise estatística para fazer tratamento dessas informações e, a partir daí, a gente identificar tendências. Então, o que nós fazemos com essas informações é rechear as nossas soluções para que as indústrias também tenham possibilidade de saber onde atuar. Você falou do Brasil, país continental, né? Se a gente não tem dados do shopper, a gente não sabe onde a gente pode promocionar mais uma determinada categoria, porque ali eu estou perdendo market share. Se eu não tenho dados do shopper, eu não sei os tickets, eu não sei exatamente quais são os produtos que estão mais presentes com maior frequência. Isso é fundamental, né? E nós temos, sim, um ecossistema privilegiado com dados de shopper que dão um brilho nas soluções, fazendo que elas tenham ainda mais valor. E a gente trabalha para continuar evoluindo sempre nesse sentido. Bom, a gente vai ficar por aqui nesse nosso podcast. Tenho certeza que foi muito importante para você saber como é que a indústria e o varejo podem utilizar a tecnologia para vender mais e melhor, né, Cris? Muito obrigado, viu? Eu estou muito feliz de estar aqui. É um prazer falar da Neogrid, falar de oportunidades de tecnologia. Desejo sucesso a todos nós e aos ouvintes também, as pessoas que estão assistindo, muito especial. Obrigado, Cristiane Cruz Citrângulo, Chief Marketing Strategy Officer da Neogrid. Prazer ter você aqui. Um prazer ter você aqui com a gente no podcast Mundo do Marketing e até a próxima. Tchau, tchau.